O que era para ser uma entrevista leve e descontraída se transformou em um dos debates mais inesperados da TV brasileira. Tata Werneck, conhecida por seu humor ácido e perguntas rápidas, acreditava que conseguiria fazer de Nicolas Ferreira uma piada ao vivo. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Desde o primeiro momento, Tata tentou encurralar Nicolas. Questionou suas opiniões sobre valores familiares. Tentou enquadrá-lo como um político radical. Insinuou que seu discurso era perigoso para a sociedade. Mas Nicolas não se intimidou em nenhum momento. Rebateu cada provocação, expôs a hipocrisia por trás das armadilhas e deixou Tata completamente sem respostas. A plateia, que no início parecia estar ao lado da apresentadora, começou a reagir cada vez mais às respostas afiadas de Nicolas. Nos bastidores, os produtores entraram em pânico, pois perceberam que a entrevista estava fugindo do controle. E o que era para ser uma exposição negativa de Nicolas acabou se tornando um grande tiro no pé para Tata Werneck e a grande mídia. A internet explodiu. O nome de Nicolas Ferreira dominou os trending topics, e essa entrevista se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Agora, você vai assistir ao momento exato em que Tata Werneck tentou transformar Nicolas Ferreira em uma piada, mas acabou sendo refutada ao vivo. Era um domingo à tarde, e milhões de brasileiros acompanhavam mais um programa de TV daqueles que tentam parecer imparciais, mas que todo mundo já sabe de que lado estão. Dessa vez, o nome que chamava a atenção no palco era Nicolas Ferreira. Tata Werneck, famosa por seu humor ácido e estilo provocador, estava à frente da entrevista. Com sua inteligência rápida e perspicaz, ela acreditava que poderia encurralar Nicolas e fazer dele uma piada ao vivo. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Tata já tinha um plano. Perguntas bem estruturadas, frases cortantes e a confiança de que a plateia estaria ao seu lado. Só que ela não contava com a firmeza e a rapidez de resposta de Nicolas Ferreira. A entrevista começou com um tom amigável. Tata sorriu, fez piadas sobre política e tentou descontraí-lo. Nicolas, você é um fenômeno da internet. Mas me diz, como é lidar com tanta gente que te ama e tanta gente que, bom, queria que você sumisse? O auditório riu. Nicolas pegou o microfone e respondeu sem hesitar. Tata, para ser amado pela mídia, só existe um jeito: falar exatamente o que eles querem ouvir. Mas eu não sou assim. Prefiro ser criticado por falar a verdade do que elogiado por mentir. A plateia reagiu dividida. Parte aplaudia, parte murmurava. Tata percebeu que Nicolas não era um alvo fácil. Ela decidiu intensificar. Certo, mas me diz uma coisa. Você fala sobre meritocracia e liberdade econômica, mas como explicar isso para um menino que nasce na favela sem escola de qualidade e sem oportunidades? Como esse menino vai prosperar sem a ajuda do Estado? Essa era a armadilha perfeita. Uma pergunta carregada de emoção, feita para colocá-lo na defensiva. Mas Nicolas já esperava por isso. Tata, sabe o que realmente destrói esse menino da favela? Não é a falta de um Estado maior. É a corrupção e o descaso de governos que dizem defender os pobres, mas vivem em mansões. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Tata não esperava essa resposta, mas ela não podia se dar por vencida tão cedo. Se ajeitou na cadeira e lançou a próxima provocação. Mas, Nicolas, você fala sobre corrupção, mas defende políticos que cortam programas sociais e dão benefícios a empresários. Isso ajuda o menino da favela? A plateia murmurou em aprovação. Parecia um golpe certeiro. Mas Nicolas, sem pressa e sem demonstrar desconforto, rebateu. O problema não é cortar programas sociais, e sim dar dignidade às pessoas. O que mantém os pobres na miséria não é a falta de assistencialismo, mas sim a falta de oportunidades reais. Quem diz defender os pobres são os mesmos que desviaram bilhões da educação
e da saúde para financiar campanhas políticas. Tatá sentiu que estava perdendo o controle da narrativa. A cada resposta, Nicolas desmontava os ataques e ainda devolvia com ainda mais força. Ela sabia que precisava mudar de estratégia e decidiu apelar para um assunto ainda mais delicado. O embate estava longe de acabar e o pior ainda estava por vir. Tata Werneck percebia que o debate não estava indo como esperava. A plateia, que no início parecia rir das suas provocações, agora estava começando a reagir às respostas afiadas de Nicolas Ferreira. Ela sabia que precisava mudar de estratégia e decidiu partir para um ataque ainda mais direto. Nicolas, você fala tanto sobre valores conservadores e família tradicional, mas o Brasil é um país diverso, com diferentes tipos de família e estilos de vida. Você não acha que está impondo uma visão ultrapassada para todo mundo? A plateia reagiu com entusiasmo. Essa era uma tentativa clara de colocar Nicolas como alguém fechado para as mudanças do mundo moderno. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Tatá, ninguém está impondo nada. O problema é que, quando um conservador defende sua visão de mundo, chamam de intolerância. Mas quando a esquerda impõe uma agenda, chamam de progressismo. Então me diz, quem realmente está tentando impor algo aqui? A reação foi imediata. Parte da plateia aplaudia de pé, enquanto a outra se mantinha em silêncio. Tatá tentou disfarçar o desconforto e lançou mais uma provocação. Mas, Nicolas, você não acha que esse seu discurso pode incentivar preconceito? Afinal, a gente vê cada vez mais discursos de ódio na internet. Nicolas manteve a calma e rebateu rapidamente. Preconceito, Tatá, é achar que só um lado pode falar. O que vocês chamam de discurso de ódio, muitas vezes é só alguém falando uma verdade que incomoda. E quando a esquerda espalha mentiras e ataques contra conservadores, isso também não é ódio? A plateia explodiu em aplausos. Tata Werneck começava a se perder no debate. Ela tentou mudar de abordagem novamente. Tá bom, Nicolas, mas eu sou humorista. Você não acha que a direita tem ficado muito sensível? Hoje em dia, qualquer piada que a gente faz sobre políticos conservadores já vira polêmica. Nicolas sorriu de canto. Tá. Liberdade de expressão vale para todo mundo ou só para quem segue a cartilha de vocês? Porque quando fazem piadas com cristãos ou conservadores, dizem que é humor. Mas se um humorista faz piada com a esquerda, vocês tentam cancelar. Me explica, qual é o critério? A plateia começou a reagir ainda mais forte. Tatá tentou interromper, mas Nicolas continuou. A verdade é que vocês querem um humor seletivo. Um humor que ataca quem pensa diferente, mas protege quem está do lado de vocês. Isso não é liberdade. Isso é hipocrisia. A essa altura, Tata Werneck já estava visivelmente desconfortável. Ela tentou manter a pose, mas percebia que havia perdido o controle do embate. Os produtores do programa trocaram olhares tensos nos bastidores. A entrevista, que deveria ser uma oportunidade para colocar Nicolas contra a parede, tinha se transformado em um problema para a apresentadora. E o pior ainda estava por vir. Tata Werneck não conseguia mais esconder o desconforto. O que deveria ser uma entrevista controlada se transformou em um verdadeiro embate de ideias, e Nicolas Ferreira dominava a conversa. Nos bastidores, os produtores cochichavam, tentando decidir o que fazer. A plateia, que no início parecia estar do lado da apresentadora, agora reagia fortemente às respostas afiadas de Nicolas. Mas Tatá ainda não queria desistir tão fácil. Ela pegou o microfone e decidiu partir para um tom mais emocional. Nicolas, eu sou mulher, e eu vejo que muitas das suas falas podem soar como se você estivesse tentando tirar direitos das mulheres. Você realmente acha que o feminismo é um problema? O auditório reagiu. Essa era uma tentativa clara de jogar Nicolas contra as mulheres presentes na plateia.
mas ele já esperava essa provocação. Ele respirou fundo e respondeu calmamente. Tatá, primeiro, eu jamais tiraria direito de ninguém. Mas me responde uma coisa. Por que o feminismo, que no passado lutava por igualdade, hoje tenta impor uma guerra entre homens e mulheres? O auditório ficou em silêncio por um instante. Nicolas continuou. O problema não é o feminismo clássico, que lutava pelo direito ao voto ou ao trabalho. O problema é esse novo feminismo que diz que toda mulher que escolhe ser mãe ou esposa está sendo oprimida. Isso não é liberdade, isso é imposição. A reação da plateia foi instantânea. Tatá tentou se recompor, mas já estava claro que Nicolas estava no controle da conversa. Ela respirou fundo e tentou mudar o rumo da entrevista. Mas, Nicolas, você fala muito sobre liberdade. Mas e quando essa liberdade fere outras pessoas? Você não acha que algumas falas suas podem ser perigosas? Nicolas Ferreira não hesitou nem por um segundo. Tatá, liberdade de expressão não existe para proteger o que todo mundo já aceita. Ela existe justamente para proteger opiniões que incomodam. Quando a esquerda fala o que quer, chamam de debate democrático. Mas quando um conservador fala o que pensa, chamam de discurso perigoso. Isso não é liberdade, isso é censura seletiva. A plateia explodiu em aplausos novamente. Nos bastidores, os produtores estavam claramente tensos. Tatá Werneck tentava esconder o desconforto, mas já estava claro que ela havia perdido o debate. Mesmo assim, ela fez uma última tentativa. Tá bom, Nicolas. Então, me responde. Você acha que suas ideias realmente representam o Brasil? Por quê? A gente vê muita gente progressista, muitas mudanças acontecendo no mundo. Será que você não está ficando para trás? Nicolas sorriu levemente, como quem já esperava essa pergunta. Ele pegou o microfone e respondeu com firmeza. Tatá, o mundo muda, mas a verdade continua a mesma. O que vocês chamam de progresso, muitas vezes, é só um ataque disfarçado àquilo que sempre funcionou. A família continua sendo a base da sociedade. A liberdade de expressão ainda é essencial. E o povo brasileiro já percebeu quem está tentando manipular a verdade. A plateia explodiu mais uma vez em aplausos. Tatá Werneck olhou para os produtores, tentando encontrar uma saída para encerrar a entrevista sem parecer que estava fugindo. Mas Nicolas ainda tinha um último golpe para dar. E o pior ainda estava por vir. O programa estava chegando ao fim, mas o impacto já estava feito. Tatá Werneck tentava manter a compostura, mas estava claro que Nicolas Ferreira dominou o embate do começo ao fim. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos, tentando encontrar uma maneira de encerrar a entrevista sem parecer que a apresentadora havia perdido o debate. Mas Nicolas ainda tinha uma última cartada. Ele pegou o microfone, olhou diretamente para a plateia e para as câmeras e disse: o que a esquerda chama de progresso, muitas vezes, é só uma tentativa de destruir os pilares da sociedade. O que vocês chamam de liberdade, muitas vezes, é apenas censura disfarçada. Mas o povo brasileiro já entendeu, e cada vez mais gente está despertando para essa realidade. A plateia explodiu em aplausos. Tatá Werneck forçou um sorriso e rapidamente tentou encerrar o programa. Bom, gente, nossa conversa foi intensa. Agradeço muito a participação do Nicolas Ferreira e a todos vocês que acompanharam essa entrevista. Os produtores cortaram a transmissão rapidamente, tentando evitar mais estragos. Mas já era tarde demais. A entrevista mal tinha terminado e a internet já estava pegando fogo. As redes sociais explodiram em minutos. Nos Trending Topics, as hashtags começaram a subir rapidamente, tais como hashtag Nicolas Ferreira humilha Tatá Werneck, hashtag a comédia acabou, hashtag a verdade foi dita. A repercussão na mídia foi absurda,
pois os jornalistas aliados ao governo tentavam distorcer os acontecimentos. Portais como o UOL e Folha diziam que Nicolas foi insensível e radical. Mas os vídeos mostravam o contrário. Influenciadores da esquerda tentavam mudar de assunto, mas o público continuava falando sobre o debate. Mas o estrago já estava feito. O programa que deveria expor Nicolas Ferreira acabou expondo a hipocrisia da mídia. E milhões de brasileiros perceberam a verdade. E isso é tudo por hoje. E foi assim que o que deveria ser apenas mais uma entrevista tranquila no programa da Tata Werneck se transformou em um verdadeiro massacre ao vivo. Tata tentou manter o controle, mas viu sua narrativa desmoronar diante de milhões de brasileiros. Nicolas Ferreira não só resistiu, como dominou o debate, rebateu todas as provocações e saiu vitorioso desse embate. A internet explodiu e os cortes desse debate viralizaram instantaneamente. Nos Trending Topics, as hashtags começaram a subir rapidamente, tais como hashtag Nicolas Ferreira humilha Tata Werneck, hashtag a comédia acabou, hashtag a verdade foi dita. A repercussão na mídia foi absurda, pois os jornalistas aliados ao governo tentavam distorcer os acontecimentos. Portais como o UOL e Folha diziam que Nicolas foi insensível e radical, mas os vídeos mostravam o contrário. Influenciadores da esquerda tentavam mudar de assunto, mas o público continuava falando sobre o debate. Mas o estrago já estava feito. O programa que deveria expor Nicolas Ferreira acabou expondo a hipocrisia da mídia, e milhões de brasileiros perceberam a verdade. E agora, eu quero saber de você. O que achou do debate? Quem venceu esse embate? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E isso é tudo por hoje. Até a próxima!